Dando prosseguimento à nossa programação, teremos agora as boas-vindas oficiais do evento. Para isso, convido ao palco a idealizadora e coordenadora dos GAEPs, a presidente do Instituto Articule, Alessandra Gotti, juntamente com o senhor ministro de Estado do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Convidamos também o senhor presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, conselheiro e corregedor-geral do Tribunal de Contas de Rondônia, Edilson Silva. A senhora, membro da diretoria do Instituto Rui Barbosa, conselheira do Tribunal de Contas de Roraima, Silene Salomão. E o senhor presidente do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas e presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, conselheiro Luiz Antônio Guaraná. Neste momento, teremos a execução do Hino Nacional Brasileiro, para o que pedimos que todos se coloquem em posição de respeito. Do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou do céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve tão glorioso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desde sol resplante, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clama forte, verás que o vinho teu na forja une.
Entende de amor a própria morte terra adorada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mãos, gente, pátria amada, Brasil. Passamos agora a palavra à senhora Alessandra Gotti, para que conduza este momento de boas-vindas. Bom dia a todos e todas. Eu quero começar dizendo que é uma emoção muito grande dar início a esse primeiro encontro nacional dos GAEPs. Esse momento, ministro Wellington, foi muito sonhado, foi construído com muito cuidado e hoje nós temos a realização desse sonho. Eu quero cumprimentar o conselheiro Edilson Silva, presidente da Tricom, grande parceira desde a concepção até a implementação dos GAEPs, cumprimentar a conselheira Silene Salomão, que aqui está representando o Instituto Rui Barbosa, também um parceiro fundamental na realização dos GAEPs, cumprimentar também o presidente do Colégio Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil, conselheiro Luiz Antônio Guaraná. Foi justamente numa reunião do Colégio Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas que foi pavimentado o caminho que deu origem aos GAEPs. Eu quero agradecer a presença de todos e todas que estão aqui. É uma felicidade muito grande ver tantos parceiros, tantos colegas de caminhada, tantas pessoas comprometidas pela educação brasileira em uma mesma sala. Quero agradecer também o Chiquinho de Vilas, que nos inspirou ainda mais. Chiquinho, é pelas crianças e jovens que todos estão reunidos nessa sala hoje, especialmente por aquelas que mais precisam, porque a gente sabe que a educação transforma vidas. Não transforma só vidas, ela transforma um país. Eu quero agradecer a muitas instituições e pessoas que fizeram esse momento presente. Quando a gente agradece, a gente reconhece que muitas pessoas foram importantes para a nossa trajetória. E esse é o nosso caso, porque toda a nossa construção é uma construção coletiva. Então, eu preciso começar agradecendo a Tricom, o Instituto Rui Barbosa e o CNPTC, que são parceiros em toda essa nossa jornada aqui dos tribunais, dos GAEPs, com apoio dos tribunais de contas. Agradecer imensamente o Tribunal de Contas da União, na pessoa do seu ministro, Vital do Rego. Eu quero aqui também fazer um agradecimento muito especial a Vanessa Lopes, que é secretária de Desenvolvimento Sustentável, e também a Renata Carvalho, que é auditora-chefe da Audi Educação, por ter nos cedido esse espaço. Quero aproveitar também para agradecer todos os servidores do Tribunal de Contas e do Instituto César Zedelo Coelho por terem nos apoiado na organização desse evento. Quero agradecer imensamente à Fundação Marco Polo, que foi fundamental para a organização desse evento. Não posso também deixar de agradecer tantas instituições que colaboraram para esse momento, como a Associação Nacional dos Ministérios Públicos de Contas, a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas, a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil e o Conselho Nacional de Procuradores Gerais. E agradecer imensamente a todos os nossos mantenedores, que tornam possível não só o fortalecimento da nossa equipe, mas também tornam possível a expansão dos GAEPs. Meu muito obrigada à Fundação Lehman, à Fundação Itaú, ao Escritório Hesketh Advogados e ao Instituto Unibanco. Não posso também deixar de agradecer
ao nosso conselho, e aqui quero fazê-lo em nome dos nossos conselheiros presentes, Priscila Cruz, que é presidente do nosso Conselho de Fundadores, Rogério Góes, que é coordenador do nosso Conselho de Gestão, Ismar Cruz, que nos ajudou também a pavimentar toda essa história dos GAEPs, e agradecer imensamente a nossa equipe do Instituto Articule por todo o apoio na organização deste sonho que se concretiza hoje. Eu quero também agradecer a cada uma de vocês que fazem o GAEP ser o sucesso que é onde ele está, em Rondônia, em Goiás, no Mato Grosso, no Piauí, no arquipélago do Marajó, agora no Rio Grande do Norte e também no âmbito do GAEP Brasil. E agradecer a todos aqueles que ainda não conhecem essa experiência e que estão aqui hoje para conhecer um pouco mais o que são os GAEPs e os resultados que têm sido alcançados na contribuição desse nosso propósito maior, que é garantir uma educação de qualidade para todos no nosso país. Este é o nosso primeiro encontro nacional dos GAEPs. E isso não é só um marco institucional, é um momento de celebração. É um momento de celebração de uma experiência viva, pulsante, construída tijolinho por tijolinho, a muitas mãos, há 5 anos. Esse é um momento de celebração dessa trajetória dos GAEPs, que conecta pessoas de 3 das 5 regiões do país, pessoas de instituições diferentes, com atribuições diferentes, pessoas com atribuições diferentes, pessoas com trajetórias diferentes de vida, que se unem com um único objetivo, o de apoiar a gestão e fazer com que a política pública da educação possa chegar onde ela é mais precisa. Nós sabemos que vivemos em um país de extremas desigualdades. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E nós vivenciamos problemas sociais complexos. E sem diálogo, sem um ambiente de escuta ampla, sem um ambiente de pactuação prévia para gerar consenso e evitar conflitos, sem articulação e, especialmente, sem trabalho conjunto que conecte todas as instituições que fazem parte do ciclo da política pública, não é possível lidar com esses desafios de forma efetiva, com a velocidade que a gente precisa. E é por isso que surgem os GAEPs, com essa proposta de criar um espaço de diálogo permanente, de colaboração permanente, que una secretários de educação, conselhos de educação, tribunais de contas, Ministério Público, Defensoria, Judiciário, Legislativo, universidades, organismos internacionais como Unicef e a sociedade civil. Isso por 2 principais motivos, porque para que a gente possa resolver os problemas complexos com a velocidade que a gente precisa, né, por nossas crianças, por nossos jovens, a gente precisa trabalhar juntos. E a gente precisa também garantir um espaço fundamental de segurança jurídica, para que a gente consiga, assim, evitar um fenômeno tão preocupante que a gente tem observado no nosso país, que é o da paralisia decisória por medo, por insegurança, né, e o apagão das canetas. Então, nós precisamos trabalhar juntos. A gente sabe que quando a gente trabalha junto, quando a gente rema na mesma direção, todos com um plano de navegação, com as mesmas coordenadas, no mesmo ritmo, a gente chega mais rápido. Essa é uma estratégia potente para impulsionar a eficiência do Estado e a gente conseguir superar os nossos desafios mais rápido. E mais do que isso, é uma estratégia fundamental para que a gente possa concretizar o sonho do legislador constituinte, há mais de 35 anos atrás, de construir uma sociedade livre, justa, solidária,
de erradicar a pobreza, de reduzir as nossas desigualdades sociais e mais, que a gente possa garantir a prioridade absoluta das nossas crianças e jovens na garantia dos seus direitos fundamentais. A gente tem nessa plateia aqui grandes referências para as crianças, e aqui eu vou citar apenas duas: o professor Vital do Rego, que foi fundamental, o professor Vital de Donê, que foi fundamental aqui para a gente ter o nosso artigo 227 na Constituição como ele é, concedendo essa prioridade absoluta às crianças, também o marco da primeira infância, e a doutora conselheira Ana Pontes, com quem eu tenho muita alegria de trabalhar no arquipélago do Marajó, que foi fundamental também para garantir que não houvesse retrocessos no ECA. Bom, é por isso que a gente está aqui hoje, para celebrar essa experiência, para compartilhar resultados, para refletir sobre aprendizados e também sobre os desafios. E mais, né, para que a gente possa, e a gente tem esse sonho de expandir essa governança colaborativa e povoar o mapa do Brasil com GAEPs. Eu quero agradecer muito a presença de todos e quero passar a palavra agora ao ministro Wellington Dias, para que ele possa fazer a sua saudação de boas-vindas. Ok. Bom dia. Não estava previsto eu falar aqui na abertura, não. Mas saudando aqui nossa querida Alessandra, eu quero, na verdade, agradecer por esse seu importante trabalho, especialmente nessas 3 regiões do Brasil, onde mais precisamos. Saudar aqui meu querido conselheiro Edilson Silva, presidente da Tricom, e já também aqui o César Miola também. Depois que a gente começou as parcerias com a Tricom, agora não paro. Estou segunda-feira na Paraíba, lá no evento lá dos TCEs. Saudar também a conselheira Silene, dizer que é um prazer muito grande. Tive o privilégio de estar algumas vezes lá com o Instituto Rui Barbosa. O conselheiro Luiz Antônio Guaraná, quer dizer, um prazer muito grande. Hoje descobri que tenho um sogro que é da Coca-Cola, que é o Aragão, mas disse a ele aqui do amor que eu tenho pelo Guaraná, por conta da integração que fazemos hoje na Amazônia, na superação da pobreza. E ele tem, eu sei disso, estamos trabalhando juntos. Minha querida companheira de vida, né? Conselheira Regiane Dias, saudar aqui também o deputado Francisco Medeiros, e aqui a todos os participantes, me permitem, em nome da Priscila, aqui todos pela educação, agradecer aqui a presença. É uma alegria muito grande partilhar aqui desse momento com esse encontro nacional dos GAEPs, e eu acho que já pela própria fala da Alessandra já é possível a gente compreender a importância de trabalhar juntos. Ela citava há pouco o trabalho que estão realizando ali no arquipélago de Marajó. Estamos com muita atenção, é uma das regiões do Brasil com maior potencial de riquezas real, né? E, do outro lado, onde acumula muita desigualdade, muita pobreza, do ponto de vista humano. E há necessidade, então, de trabalharmos juntos. Portanto, vim aqui para poder contribuir e agradecer todas as parcerias. Nós temos, neste período, comemorado alguns importantes desafios, mas são passos primeiros de uma longa caminhada. A gente tinha alcançado o Brasil fora do mapa da fome em 2014, voltamos já em 2021 e chegamos ali no começo do nosso mandato, já com 33 milhões e 100 mil pessoas na insegurança alimentar, na fome. Alcançamos a redução de 85%, que é um patamar muito destacado,
e, junto com a redução da fome, a redução da extrema pobreza, tinha alcançado novamente já, depois da gente ter alcançado em 2014 5,2%, voltou a crescer, chegou a 9%. A gente agora estamos nos aproximando de 4 pontos percentuais, que é o mais baixo da nossa história, e também a redução da pobreza. Ela voltou a crescer, depois de chegar na casa de 30%, chegou novamente a 37%, agora não saiu ainda os dados de 2024, mas fechamos em 27% em 2023, e eu acredito que aí próximo de 25% devemos ter alcançado o ano passado. E com isso, como lembrou também a doutora Alessandra, a gente conseguiu ter uma redução na desigualdade. Um país que é a 10ª maior potência econômica do mundo e é um país conhecido exatamente pela desigualdade. Nós chegamos a 0, o índice Gini, que mede a desigualdade, 0,54, e agora 0,518. Né? Estamos trabalhando na perspectiva de até 2026, pela primeira vez, a gente alcançar abaixo de 0,5. Né? A gente ainda não alcançou essa meta, mas 0,518 já é o mais baixo também da história. E isso, é claro, com muita integração. Esse sentido desse encontro, ninguém faz nada sozinho. É exatamente o trabalho de cada um em sua área, e aqui fiquei muito realmente agradecido por trazerem aqui o Chiquinho, Billy, e obrigado pela forma como você abriu seu coração, contando sua própria vida, para a gente compreender os Brasis que nós temos em cada canto. Certamente o que aconteceu com a sua vida é o que nós precisamos trabalhar juntos. Tem muitos brasileiros e brasileiros que precisam apenas de um despertar, de uma mãe, de uma professora, enfim, e cada vez que uma porta se fecha, isso ali coloca uma trava que só afasta. E ali, uma lembrança dura que você lembrou aqui. Do outro lado, nós temos uma disputa entre o Estado oficial e o Estado paralelo. O Estado oficial e o Estado paralelo. E ali, do outro lado, estão ali oferecendo oportunidades quando as portas do lado de cá se fecham. Então, é um prazer muito grande partilhar aqui. Um grande abraço, bons resultados para o encontro. Muito obrigada, ministro. Queria agora passar a palavra ao presidente da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, presidente Edilson Silva, para que ele também nos dê as suas boas-vindas. Bom dia a todos os presentes neste evento, nesta manhã. Eu quero começar agradecendo aqui a atenção, a dedicação, o comprometimento, a presença desse ministro que tem realmente feito uma diferença muito grande. Tenho certeza que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi muito feliz na sua escolha, pela sua história de vida, pelo gestor que o senhor foi. Tem feito um trabalho brilhante no Ministério, e nós temos acompanhado isso, né? E o Ministério do Desenvolvimento Social tem sido parceiro da sociedade e do sistema Tribunais de Contas. Também agradeço a presença do meu querido Guaraná, presidente do Conselho, um parceiro, um amigo, e agradecer a minha querida Silene. Né? Falar em educação, não falar em Silene e não falar em César Miola, a quem eu quero render aqui as minhas homenagens, meus agradecimentos, meu vice-presidente da Atricom, ex-presidente da Atricom, caminhou, lutou por uma jornada de transformação dos tribunais de contas, com esse novo olhar dedicado à educação. Portanto, fez história, realizou história, e está aqui presente, coordena pela Atricom na condição de presidente, vice-presidente, também a educação. E também a Priscila, aqui presente, do Todos pela Educação, e tantos parceiros aqui presentes. Quero cumprimentar também meu presidente, Wilber Coimbra, na sua pessoa, cumprimentar os demais presidentes. Pois bem,
A Atricom, ela tem estado atento e trabalhado em parceria. O regime deve ser sempre esse, de colaboração, com Todos pela Educação, com o Instituto Articule, com as outras organizações, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Vanlia, Marco Polo e tantos outros, para que nós possamos, de fato, alcançar resultados transformadores de vida, como ouvimos aqui, um belíssimo depoimento do nosso querido Chiquinho, que a educação é isso, ela serve para transformar vidas. E qual é o Brasil que nós queremos? Que Brasil é o que nós queremos? É o atual? É o Brasil que o legislador idealizou no artigo 227 da educação, no artigo 227 da Constituição, no artigo 205, o Brasil de um desenvolvimento social com igualdade de oportunidades para todos? Eu creio que o que nós queremos é esse Brasil. Portanto, trabalhar com o GAEP, trabalhar com essa equipe maravilhosa, traz a diferença. E eu quero roubar 2 minutos da atenção dos senhores e senhoras aqui presentes, com a permissão da nossa querida coordenadora dos trabalhos do GAEP, doutora Alessandra. Rondônia, e aí eu quero fazer esse destaque aqui, olhando para a minha querida professora Rita Paulon, que começou e há tanto tempo eu não a via, matei a saudade dela. Nós começamos lá, ministro, há 5 anos e poucos atrás, com o GAEP, até então desconhecido GAEP. Né? Chega o Miola, chega o Instituto Articule conosco, com o conselheiro Paulo. Eu ainda estava na gestão da presidência do tribunal, quando o conselheiro Paulo seria o novo presidente, e foi incursionar no Brasil com o Miola para encontrar uma solução para a triste realidade do estado de Rondônia no que toca à educação na idade certa, o atendimento à primeira infância, e os números eram terríveis. E qual era o papel do Tribunal de Contas? Controlar a despesa, a legalidade, é o nosso papel. Mas esse controle, ele resulta, ministro, em transformação de vidas? Ou é só a legalidade pela legalidade? Não, nós queremos ter legalidade, ter um país democrático, acessível para todos, mas que transforme a vida das pessoas. Eu tenho dito, né, como conselheiro, como cidadão, que se os tribunais de contas, se o Poder Judiciário, se o Ministério Público, se o Poder Executivo, o Legislativo, não servir para transformar vidas, podemos acabar, fecha isso aí para o balanço e vamos repensar a República. Nós precisamos disso, uma carga tributária altíssima. E o Instituto Articule, com essa parceria realizada pelo Tribunal de Contas, a Atricom, à época ainda, a gente idealizou esse fórum permanente em Rondônia. Um fórum permanente que trouxe para a mesa, ministro, todos os atores envolvidos na educação, em que cada um procurava fazer, dando o seu melhor, mas cada um puxando para um lado, cada um com o seu naco de poder. Eu sou secretário de Educação. Quem diz o que é educação aqui sou eu. E é de cima para baixo e acabou. O parlamento, por outro lado, querendo contribuir nas suas mais variadas esferas de poder, fazendo bem o seu papel, mas sobre a sua visão. E aí, sucessivamente, o Judiciário, o Ministério Público, decidindo, propondo ações, como se tudo isso fosse resolver num toque de mágica. Aí entra o poder transformador do diálogo permanente. Do diálogo com as pessoas, em que você traz à mesa cada um que tem um ideal do Brasil perfeito, que se almeja. E nisso começa a gerar resultados. Eu lembro quando o Tribunal de Contas de Rondônia entrou com este olhar mais ampliado, de pegar na mão do parceiro, de olhar nos olhos dos professores e dizer: nós queremos andar com você, nós queremos te ajudar a realizar essa belíssima função que é ensinar. Pegamos na mão do gestor, do diretor da educação, do colégio, da secretária, dos vereadores, e aí surge um verdadeiro empoderamento desses atores, em que com os instrumentos de diálogo, de articulação apresentado aqui, que nós vamos conhecer essa experiência de todos aqui, nós começamos a experimentar resultados extraordinários lá no nosso estado. Não é diferente, olhando para a Mara, para a colega Alan ali, no arquipélago do Marajó, e tantos outros lugares,
GAEP Brasil apresentando resultados, agora o nosso caçula no Rio Grande do Norte. Então, nós temos no Piauí, nós temos aí já experiências efetivas que têm gerado resultado. Se todos nós queremos uma educação de qualidade, e se temos tantos colaboradores, como Todos pela Educação, o Articule, Vanlia, Maria Cecília Souto Vidigal, Marco Polo e tantos outros homens e mulheres que idealizam uma educação melhor para um país almejado por todos nós, um país igualitário, com desenvolvimento para todas as crianças, para todos os cidadãos brasileiros, por que não sentar todos à mesa? E hoje nós temos Judiciário, Ministério Público, nos seus mais variados níveis, o Legislativo, os secretários, e ali, nessas reuniões, ministro, já se sai com resultado de, muitas vezes, pequenos probleminhas, mas que travam o andamento de uma execução efetiva de uma política pública tão importante. E o que se viu foi a classe dos professores, digamos assim, se sentindo mais valorizados, empoderados, os diretores, o próprio sindicato, a Rita Paulon deve lembrar disso, que o sindicato vai rondando assim, o que o Tribunal de Contas tem a ver com isso? O que o Tribunal de Contas quer se meter nessa área? Educação é conosco. E hoje, o sindicato dos professores do meu estado, e aí, certamente, onde nós estamos fazendo esses trabalhos, tem aplaudido e tem sido parceiro. Esse é o propósito. Colaborar, ser parceiro, auxiliar na busca incessante de uma política pública de educação com qualidade. E eu digo isso com muita emoção, porque eu sou fruto, tal qual o Chiquinho, lógico, com realidades diferentes, mas eu sou fruto dessa educação pública de qualidade. E quero devolver a essas crianças, ao meu estado, ao meu país, a oportunidade que tive, através da educação, de uma saúde pública bem prestada, de um atendimento social, que eu me socorri dele várias vezes, e para isso nós temos que nos dar as mãos. E, portanto, eu tenho firme convicção da experiência efetiva e da necessidade de nós termos à mesa, num fórum permanente de debate e diálogo como os GAEPs, e meu sonho é que nós tenhamos isso em todo o Brasil. Temos, inclusive, finalizo, já um desdobramento disso, dado o sucesso, Priscila. Lá no nosso estado, nós já vamos implantar, lá com a autorização do nosso presidente, o GAEP na área da saúde. Na área da saúde. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos melhorar, né, Ana? A saúde brasileira com isso. Queremos ter um GAEP do meio ambiente. A natureza está clamando por isso, clamando por socorro. Vamos implantar também, Mato Grosso já começa a discutir também sobre isso. Queremos ter um GAEP do social, botar à mesa todo mundo. E eu tenho certeza que temos aqui o apoio do ministro, e quero destacar, agradecendo mais uma vez ao ministro, porque tem nos facilitado a vida, nos disponibilizando com os cuidados necessários que a legislação exige, dados para que nós possamos, e aqui será abordado isso com muita eficiência pelo conselheiro Paulo Cury, a utilização desses dados com os cruzamentos, nós vamos georreferenciar essas crianças que são invisíveis, que muitos deles, às vezes, nem no cadastro estão. Mas nós precisamos, no CAD único, nós precisamos identificar essas crianças para dar prioridade a quem precisa de prioridade. E isso é essencial, essa parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Educação. O ministro Camilo, que não pôde estar aqui, sinalizou, já autorizou também. Então, nessa articulação do ministro Wellington com o ministro Camilo e todos nós, Instituto Articule, nós teremos em breve aí dados interessantes para disponibilizar para os tribunais de contas e trabalharmos em conjunto e alcançarmos aí nossos objetivos. Depois eu devo, só para também destacar, estamos, já ontem a diretoria assinou a nota recomendatória conjunta com o Instituto Rui Barbosa, o CNPTC e todas as outras instituições, que orienta os tribunais de contas e os gestores a inserir a criança no orçamento público. Agora nós estamos no período da elaboração do PPA, e aqui nós traremos
através desse instrumento legal, esta orientação de capacitação aos gestores, ao parlamento, aos técnicos, para que eles possam, com o auxílio dos tribunais de contas, promovendo por meio das suas escolas as capacitações necessárias para que eles possam, de fato, colocar a criança, a educação, no centro de toda a política pública. E essa nota recomendatória, eu tenho certeza, ela será uma virada de chave novamente numa realidade como essa. E por isso eu quero agradecer todos os presidentes dos tribunais de contas, todos os colegas conselheiros, conselheiras, auditores, auditoras, membros do nosso querido Ministério Público de Contas e também do CNPTC, que tem cerrado fileiras conosco para nós alcançarmos esse objetivo. E agradeço também ao Instituto Rui Barbosa, que, aliás, o conselheiro Edilberto não pôde estar presente aqui por problema com o voo, mas é importante destacar, o nosso objetivo é GAEPs em todas as regiões do país, o nosso objetivo é educação de qualidade e o nosso objetivo é criança na escola, aprendendo na idade certa. E por isso, e para isso nós não vamos medir todos os esforços. A Tricom estará presente, o sistema estará presente, e creio que todos nós, aqui, todos que aqui estão, ministros, são líderes nessas áreas, voltados com esse propósito. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, presidente Edilson. Que esse sonho se concretize. Ele também é nosso e a gente sabe que quando a gente sonha conjunto, os sonhos costumam se concretizar. A sementinha que a gente plantou no terreno fértil do diálogo e da articulação interinstitucional em Rondônia tem se expandido por todo o Brasil e eu fico muito entusiasmada com a perspectiva, presidente Wilber, vice-presidente Paulo Cury, da gente criar um GAEP Saúde, iniciando também por Rondônia. Quero agora passar a palavra à conselheira Silene Matos, para que ela possa, em nome do Instituto Rui Barbosa, também dar suas boas-vindas. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a Alessandra da Articule, o ministro Wellington Dias, o presidente da nossa associação, o conselheiro Edilson, o Guaraná do CNPTC. Quero, em nome do meu colega, o conselheiro Manuel Dantas Dias, aqui de Roraima, para cumprimentar todos os participantes, né, desse evento. Aqui quero fazer um agradecimento especial ao meu querido amigo Vital Didonê, que lançou suas luzes, né, no meu estado sobre a questão da primeira infância. Uma referência também a Priscila Cruz, né, essa baluarte na área da educação. Eu quero dizer para a Alessandra que eu acredito muito na metodologia do Instituto Articule, porque eu estou vivendo isso no meu estado. Eu sou de Roraima, que é o Brasil setentrional, situado numa tríplice fronteira, que, além de receber todas as influências culturais, recebe pessoas. E, por isso, nós estamos enfrentando hoje um fluxo migratório gigante no meu estado, advindo da Venezuela. E coordeno no meu trabalho, no Tribunal de Contas, a política da primeira infância. E nós fazemos um mini Articule nessa área, né? É o congressamento de todas as instituições que têm por objetivo o desenvolvimento da criança na faixa etária de 0 a 6 anos. E eu quero testemunhar aqui a força dos tribunais de contas. Nós, em 2 anos e meio, nós temos feito muitas entregas à sociedade. Hoje, no meu estado, 100% dos municípios têm o seu plano municipal da primeira infância aprovado. Nós, esse ano, estamos fazendo o plano de ação com base nos PMPIs, porque se a gente deixar por conta só dos municípios, nós temos preocupação de que, chegar no fim do ano, realmente os objetivos não sejam atingidos. Quanto à questão da criança no orçamento público, conselheira Edilson, nós temos, desde o ano passado, já fazendo treinamento para que o PPA desse ano já contemple justamente a segregação dos investimentos da primeira infância, para que realmente a gente possa monitorar esses investimentos, verificar se são suficientes para atender as demandas, né? E a gente tem contribuído muito, o Tribunal de Contas tem chegado ao gestor.
Nós temos um trabalho de mãos dadas com o prefeito. E eu acho que, assim, todo mundo me pergunta, né, qual é a fórmula, como é que você está conseguindo esse resultado? É chegar perto do gestor. E quando a gente foi fazer o evento de sensibilização, antes eu ligava para o prefeito e dizia, olha, eu quero o senhor participando da reunião até o final. O senhor precisa conhecer a importância da primeira infância. Ela é o prognóstico da vida, ou para o bem ou para o mal. E o prefeito, hoje, todo prefeito do meu estado sabe que é realmente os investimentos na primeira infância que conduz um desenvolvimento saudável da pessoa. E que, se realmente a gente deixa passar essa fase, realmente é difícil da gente recuperar. Então, isso, eu acho que o Articule tem essa filosofia dessa integração, de todo mundo sentar na mesma mesa, e isso é uma dificuldade para nós. A questão da intersetorialidade é uma dificuldade muito grande que eu enfrento no meu estado, para que a educação não olhe só para a educação, que a saúde não olhe só para a saúde, que a assistência social não olhe só para a assistência social, mas que realmente é uma política integrada. A criança é uma e ela precisa que essas políticas públicas elas cheguem junto para a criança. Então, eu acho que a Articule, ela realmente cumpre com a sua finalidade, que é justamente melhorar a qualidade da educação, a educação que é esse instrumento transformador. O Chiquinho contou a história dele aqui, tem muito Chiquinho pela vida que precisa realmente só de uma mão para que realmente ele mude de vida. Então, eu quero dizer que a gente está sonhando com o GAEP para Roraima, né? E a gente, é claro que eu preciso ainda articular, né, com o secretário de Educação, inclusive ele foi convidado para participar hoje aqui, mas por problemas lá no próprio estado não pôde vir, mas a gente sonha com esse trabalho. O meu estado está muito ruim em termos de qualidade da educação e a gente precisa melhorar. Se não melhora a educação, a gente não pode melhorar a qualidade de vida, o estado não cresce, a cidade não se desenvolve, então, realmente, a educação é a chave para o desenvolvimento do nosso país. Esse país tão desigual e de tantos Brasis, né? Muito obrigada. Muito obrigada, conselheira Sirene. Esse também é o nosso sonho, da gente ter um GAEP lá em Roraima. Queria agora, por fim, passar a palavra ao presidente do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, Luiz Guaraná, para que ele possa dar a sua saudação de boas-vindas. Bom, eu queria dar bom dia a todos, cumprimentar aqui a Alessandra, que preside essa cerimônia de abertura. Cumprimentando a Alessandra, eu lembro da minha Alessandra, lá de casa, minha esposa, minha companheira de vida, nascida lá no Piauí, do nosso eterno governador aqui. Hoje é ministro, mas para a gente lá é o eterno governador. Tanto transformou um estado como o Piauí. Aliás, tem um pouco de Rio também, porque a formação dele é da UFRJ, lá no Rio, né? E fico muito feliz de falar aqui num evento que tem por objetivo a qualidade da educação. E lembrando da minha esposa, nós temos um projeto educacional em conjunto, ministro. Isso é o projeto das nossas duas filhas, né? Todo mundo tem filho, a principal preocupação daqueles que a gente mais ama na vida é educar eles direito. Então, se a gente faz isso com as pessoas que a gente mais ama, e a minha filha agora acaba de passar para a medicina no UFRJ também, vai ser sua colega de UFRJ, mas se a gente faz isso com as pessoas que a gente mais ama, por que não fazer para todo mundo? Essa é a solução para o país, é a solução para a sociedade, a solução para a humanidade é a educação. Por mais que a gente possa parabenizar para ver a saúde funcionar, com o GAEP de saúde, essa política pública é a política pública principal. E eu sempre uso como um exemplo, se você pegar uma comunidade que é carente de todas as políticas públicas, todas, pode ser saneamento, saúde, educação, e você botar ali a melhor educação durante 20 anos, numa outra você bota a melhor saúde durante 20 anos, depois você tira, você voltar daí a 100 anos, 150 ou 1000 anos, aquela que você deu a melhor educação vai estar sempre indo para frente. O filho do Chiquinho não vai passar
pelo que ele passou, eu tenho certeza. Porque o Chiquinho, ele saiu daquela linha onde a porta, que o ministro bem falou aqui, estava aberta para uma coisa mais fácil, mas para uma vida muito pior. A gente precisa abrir essa porta para tudo que é lado. Humildemente, lá no nosso tribunal, a gente tem um projeto que alguns de vocês conhecem, que é o projeto de um doutorado do Puccioni, que é conselheiro lá no Tribunal de Contas, é conselheiro técnico, passou num concurso extremamente complicado e difícil, e é um projeto do doutorado dele em Cambridge. O Puccioni também nasceu na favela, ele também estava ali com aquela porta para lá e para cá, mas ele não chegou a ser um aluno ruim, ele já começou um aluno bom. Acho que a mãe dele, a chinelada, já voava um pouco antes das suas, né? E o mais curioso é que o Puccioni, ele faz esse projeto, desse doutorado, em que a gente simplesmente treinou os diretores e os coordenadores pedagógicos de 40 escolas das 1000 e poucas que tem no Rio, e esse treinamento, com o mesmo custo de educação, com a mesma merenda, a mesma hora-aula, a mesma falta de professor ou com os professores, igualzinho a todas as outras escolas, o rendimento das escolas foi o dobro. Isso pensado por alguém que nasceu numa favela e foi estudar na universidade, numa das universidades mais antigas do mundo, mais renomadas, que é Cambridge. Em parceria com quem? O Renan Ferreirinha, secretário de Educação do Rio, nascido em São Gonçalo. Para quem não conhece São Gonçalo, com perdão dos são gonçalenses, é uma cidade muito pobre. Seria, se você pegar o IDH de lá, é quase o IDH de uma favela, talvez até mais baixo do que as favelas da Zona Sul Carioca. Então, outra pessoa que sai de uma área de extrema pobreza, com a IDH lá embaixo, Ferreirinha formado em Harvard. Também foi através da educação que ele conseguiu vencer. Os filhos do Puccioni, os filhos do Chiquinho, os filhos do Renan Ferreirinha, certamente não terão esse problema. E a gente tem que fazer isso chegar a todo mundo. Eu não tive esse problema, eu sou filho da classe média carioca, eu nunca tive esse problema, mas eu sei o quanto que isso é importante. A gente olhar para os países do mundo, você vê a Coreia do Sul, o que era 50, 60 anos atrás, e o que ela virou em função da educação. O que está acontecendo com a China? Educação. É sempre educação. Metade das pessoas que se formam hoje na China são engenheiros. E aí depois pergunta, por que a China está indo tão para frente? É por causa disso. Educação. Educação e trabalho, esse binômio. Se eu pudesse deixar uma mensagem, primeiro eu deixo um agradecimento. Alessandra, vou chamar a Priscila também. Essas instituições que vocês comandam, elas não têm aquela obrigação que nós temos. Nós, como tribunais de contas, nós temos uma obrigação de ficar fiscalizando. É claro que antigamente, como bem falou o nosso querido Edilson, a gente ficava só olhando a burocracia, né? O número está certo, gastou aqui, comprou pelo preço certo, tal. Isso não gerava efetividade. Por isso esse E do GAEP, tirando o E principal, que é a educação, o outro é da efetividade. Uma escola não é um depósito de crianças. A gente dar uma bela merenda, botar no ar-condicionado bonitinho, a criança sair com banho tomado, aquele cabelinho penteado. Não é isso. Quando nós colocamos os nossos filhos, a gente escolhe uma escola onde no final do ano o nosso filho vai saber muito mais do que quando entrou. É isso que tem que acontecer. E essa é a base do programa que a gente desenvolveu lá, e a base do programa que vem sendo desenvolvido em várias iniciativas, seja em Roraima, seja em Rondônia, seja na Ilha de Marajó, seja em Pernambuco, seja no Ceará, seja no Piauí, seja onde foi que a educação começou a andar um pouco para frente, as pessoas olharam o que dá certo. E o nosso programa tem uma medição para testar cientificamente o que dá certo e aplicar aquelas melhores práticas. O Brasil ele vai muito mal os números do PISA. E se você for falar assim, falta recurso, podemos falar que sim. Mas para aquilo que a gente gasta no Brasil, a gente está muito ruim. A gente está abaixo da metade daquilo que a gente poderia estar com esse mesmo recurso. Então,
agradecer a essas instituições formadas por gente que poderia estar cuidando da sua vida na iniciativa privada, quando elas se unem, se mobilizam para juntar vários órgãos que têm a obrigação de fazer as coisas, as secretarias e os ministérios, para que essa conversa, o diálogo construtivo possa andar para frente e pegar resultados que efetivamente geram resultado naquilo que a gente quer, que é a educação das nossas crianças. Vocês estão de parabéns e a gente só tem a poder contribuir, fazer o registro aqui. A Alessandra falou que o GAEP surge numa reunião do Colégio de Presidente, do Conselho de Presidente. Foi o Joaquim, não fui eu. Então, fazer o registro aqui do nosso Joaquim. Os parabéns, ele está ausente aqui, mas deixar registrado aqui o nosso Joaquim, como o reconhecimento foi feito ao nosso Miola, que era o presidente da Aliás, o Miola também é uma pessoa de origem humilde que está aqui hoje por causa da educação. Aliás, todos nós aqui estamos aqui por causa da educação, né? Então, a gente, querendo brigar para que todas as crianças possam ter a possibilidade de estar aqui também daqui a 20, 30 anos, vamos correr atrás, né? Para que todas as crianças possam desfrutar de uma educação de qualidade. Deixar um registro aqui para a gente ficar pensando. Por que a pessoa, quando tem um pouquinho mais de dinheiro, tira o filho da escola pública e bota na escola privada? Às vezes, aquela escola privada custa menos que a escola pública correspondente. Por quê? Antigamente era o contrário. A escola, eu ainda não tinha nascido, naturalmente, mas a escola privada era PPP, né? Papai pagou, passou, porque a escola pública é que era boa. A gente universalizou a escola pública no Brasil, né? Pode não estar 100%, mas cresceu muito, só que a qualidade caiu muito. Então, cabe a nós, nessa articulação, nesse diálogo, como obrigação ou não funcional, mas como obrigação moral de todo brasileiro que teve educação, cabe a nós fazer essa articulação, brigar para que as coisas que dão resultado efetivo possam se ampliar e a nossa educação melhorar cada vez mais. Queria pedir desculpa à moça aqui que fala que o tempo está esgotado, pedir desculpa a vocês todos se eu falei um pouco demais, mas estamos aí dispostos a ajudar, disponíveis e temos essa obrigação. Muito obrigado, nosso ministro, muito obrigado, Alessandra, muito obrigado à nossa bela conselheira. Agradecemos aos presidentes e representantes das instituições que participaram desta mesa de abertura e os convidamos a uma foto oficial marcando este importante momento para a educação brasileira. Agradecemos e registramos a presença do vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, conselheiro Luiz da Cunha Teixeira.